Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara e na aula de hoje vamos revisar alguns conceitos sobre equação de segundo grau e em seguida vamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Uma equação de segundo grau é uma equação polinomial de grau 2, que tem como forma geral a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Essa equação é chamada de segundo grau porque a maior potência da incógnita x é 2. A resolução dessa equação envolve encontrar os valores de x, conhecidos como raízes, que satisfazem a igualdade. As letras A, B, C representam os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Os coeficientes em uma equação são os números que acompanham as variáveis, indicando a quantidade de cada termo presente na equação. O coeficiente do termo x ao quadrado, a letra A, é o termo quadrático. É importante que A seja diferente de zero, porque se A fosse igual a zero, a equação deixaria de ser de segundo grau. B é o coeficiente do termo x, que chamamos de termo linear, e C é o termo independente, ou seja, é um número que não está acompanhado de x. As raízes da equação são os valores que tornam a equação verdadeira. No caso da equação do segundo grau, as raízes são os valores de x que fazem com que a equação se iguale a zero. Essas raízes podem ser reais e distintas. Quando o discriminante dado pela fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4ac é positivo, como por exemplo a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. O primeiro passo é identificar os coeficientes dessa equação. O coeficiente a é 1, pois é o termo que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b é menos 5, pois é o termo que acompanha o x. E o c é o termo independente, que é o número 6. Então, vamos utilizar a fórmula do discriminante e substituir os valores dos coeficientes da equação. Então, ficaremos com menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 6. Isso é igual a 25 menos 24, que é igual a 1 positivo. Agora, devemos substituir o valor encontrado para delta no resto da nossa fórmula de Bhaskara. Então, ficaremos com menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes 1. Então, o nosso x1 será 5 mais 1 dividido por 2, que é igual a 3. E o nosso x2 será 5 menos 1 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, quando o valor do delta for positivo, teremos duas raízes reais e distintas. Teremos raízes reais e iguais quando o discriminante for igual a zero, como por exemplo a equação 2x ao quadrado menos 8x mais 8 é igual a zero. Então, vamos identificar os coeficientes da nossa equação. O A será 2, pois o 2 é um número que multiplica o termo de maior grau, que é o grau 2. B será igual a menos 8, pois multiplica o x. E C, que é o nosso termo independente, é igual a 8. Então, vamos substituir esses valores dos coeficientes na nossa fórmula do discriminante. Então, ficaremos com menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 8. Isso será igual a 64 menos 64, que é igual a zero. Vamos substituir o valor encontrado para delta na nossa fórmula de Bhaskara. Então, ficaremos com menos 8, mais ou menos a raiz de delta, que é zero, dividido por 2 vezes 2. Como a raiz quadrada de zero é igual a zero, então o nosso x1 será 8 mais 0 dividido por 4 será igual a 2. E o nosso x2 será igual a
8 menos 0 dividido por 4, que também é igual a 2. Então, portanto, quando o nosso discriminante é igual a zero, nós teremos raízes reais mais iguais. Não teremos raízes reais quando o discriminante for negativo. Então, por exemplo, a equação x² mais 2x mais 5 igual a zero. Vamos novamente identificar os coeficientes. 1 é o termo que multiplica o x², b é igual a 2, pois multiplica o x, e c é igual a 5, que é o termo independente. Então, vamos substituir os valores dos coeficientes na nossa fórmula do discriminante. Então, teremos 2² menos 4 vezes 1 vezes 5. Isso resulta em 4 menos 20, que é igual a menos 16, um valor negativo. Vamos tentar substituir esse valor na nossa fórmula de Bhaskara. Então, ficaremos com menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 16, dividido por 2 vezes 1. Todavia, não existe raiz quadrada negativa no conjunto dos números reais. Portanto, x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos números reais. Logo, essa equação de segundo grau não possui raízes reais. Vamos resolver juntos a questão 4 da nossa atividade diagnóstica. Ela diz o seguinte: um terreno retangular possui o comprimento 5 vezes maior que a largura. Sabendo que a área desse terreno é igual a 180 metros quadrados, a largura e o comprimento medem. Então, se a nossa largura mede x, sabemos que o comprimento é 5 vezes essa medida, ou seja, 5x. Para resolver esse problema, é necessário relembrar a fórmula da área do retângulo, que é dada por A de área igual a B de base vezes H de altura. Podemos multiplicar 5x vezes x, teremos 5x² igual a 180. Podemos passar o 180 para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Logo, teremos 5x² menos 180 é igual a zero. Podemos resolver a nossa equação do segundo grau. Primeiro, vamos identificar os coeficientes da equação. O A é igual a 5, pois 5 multiplica x². O B é igual a zero e o C é igual a menos 180. Vamos utilizar a fórmula do discriminante e substituir os valores dos coeficientes. Então, teremos 0² menos 4 vezes 5 vezes menos 180. E isso é igual a zero mais 3.600, ou seja, o nosso delta é 3.600. Vamos substituir o valor encontrado para delta no restante da nossa fórmula de Bhaskara. Então, ficaremos com menos zero, que é o b, mais ou menos a raiz de delta, que é 3.600, dividido por 2 vezes 5. Então, como x1, teremos menos zero, mais 60, que é a raiz quadrada de 3.600, dividido por 10. Então, ficaremos com 60 dividido por 10, que é igual a 6. Para o x2, teremos menos zero, menos 60, dividido por 10, que é igual a menos 6. Como estamos falando de valor de uma medida de comprimento, vamos utilizar o valor de x positivo. Nós já encontramos o valor da nossa largura, que é o valor de x encontrado na equação de segundo grau. Ou seja, a largura é igual a 6 metros. E o valor do comprimento é igual a 5 vezes x, ou seja, 5 vezes 6, que é a medida da largura, que é igual a 30 metros. Ou seja, o nosso terreno possui dimensões de 30 metros vezes 6 metros, o que resulta na nossa área de 180 metros quadrados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado
E agora chegou a sua vez de praticar os conhecimentos adquiridos.